O governo federal determinou o reajuste máximo de 5,6% no preço dos medicamentos. A medida foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União e já está em vigor. E para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com o conselheiro da Aliança para a Saúde Populacional, Luiz Carlos Monteiro. Luiz, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Bom dia. Eu que agradeço, bom dia. Luiz, bom falar com vocês, obrigado pelo espaço. Um tema tão importante. Sem dúvida, a gente sabe aí, né, o orçamento cada vez mais difícil das famílias, uma ginástica financeira para conseguir vencer os 30 dias e poder receber o pagamento novamente. E a questão dos remédios faz parte mesmo da rotina das famílias. A gente pode imaginar que esse reajuste já vai ser automático a partir do momento aí que está entrando em vigor, ou nós temos aí a possibilidade de não ser aplicado na integralidade? Normalmente o mercado se adapta durante o mês de abril, mas a partir de maio pode contar que esse índice vai estar estabelecido. Mas o mais importante do que o índice, a gente quer aproveitar para a gente divulgar o erro do nosso modelo de assistência farmacêutica. Nosso modelo de saúde é um dos poucos do mundo onde as pessoas pagam totalmente do bolso os medicamentos fora do hospital. Dentro do hospital, quer seja no SUS, quer seja no plano de saúde, tem o remédio provido. Mas em regime domiciliar, o indivíduo de alguma forma tem acesso ao médico, sai com a receita, que seria o salvo-conduto para a recuperação da sua saúde, e a partir daí é ele com ele mesmo, sai do bolso o seu custeio. Isso não é assim, nós somos a 9ª economia do mundo, e a 32ª em consumo per capita de medicamentos. Por quê? Porque não tem um pagador institucional estabelecido. O modelo está equivocado. A assistência farmacêutica tem que ser um elo integrado da assistência à saúde. E ela não pode deixar só para as pessoas. O PNAD, que é o órgão do IBGE que mede o consumo das famílias, saúde é o 4º. Perde de alimentação, moradia e transporte, se eu não me engano. Mas dentro de saúde, farmácia é mais de 60%. Então, qualquer que seja o índice, pesa sim no bolso do brasileiro. E Luiz, esse reajuste de forma prática aí para a população que vai até as farmácias aqui do Brasil, ele vai acontecer de forma fracionada, aos pouquinhos ali no preço do remédio, ou ele vai acontecer ali na sua integralidade, assim como o Marcelo Matos falou, ele vai acontecer de maneira inteira, tudo direto ali no balcão da farmácia, já de uma vez agora, esse 5,6%? Então, o mercado se adapta. Normalmente o preço fábrica é mudado, os novos pedidos já vêm com esse preço, e quem está estocado decide se vai usar o preço novo ou não. Isso é uma questão de acomodação de mercado. Luiz, nós estamos aqui com o nosso comentarista Nelson Kobayashi, que vai conversar com você também, Luiz. Senhor Luiz Carlos Monteiro, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Eu achei muito interessante essa sua crítica a respeito do modelo brasileiro de medicamentos, né, que fica fora dos planos de saúde e do serviço do SUS quando a pessoa não está hospitalizada. Por exemplo, ele só sai com um papel na mão, com uma receita, e ele é que deve custear o pagamento desse medicamento. Eu queria entender de você e da entidade que você representa, qual seria uma proposta alternativa? Você acha que deveria ter uma espécie de coparticipação do plano de saúde no custeio dos medicamentos ou do próprio SUS? Como isso funcionaria? Será que isso não encareceria o serviço de saúde como um todo? Então, a gente separa aqui o setor público do setor privado, né? Medicina suplementar. Então, de certa forma, o grande pagador do setor privado é a empresa. Tem ainda um pouquinho de planos individuais, mas são escassos e decrescentes. O grande pagador é a empresa. E a empresa, o que a gente percebe é que se houvesse algum tipo de estímulo maior, eles não se negam a participar também do medicamento, não o gasto em farmácia total, mas pelo menos aquilo que é prescrito pelo médico. E a gente já tem cerca da nossa entidade, já mede cerca de 3 milhões de vidas desses 50 milhões de brasileiros que já têm algum tipo de programas providos pelo seu RH através das PBMs, que são as empresas que gerenciam isso. Ou seja, tem ainda 47 milhões para ir buscar.
E no campo público ainda tem muito para estabelecer. O governo já é um grande pagador de remédio. Ele tem 3 programas e mais um programa que tem farmácia popular, que é um programa exitoso, inclusive feito com a nossa tecnologia inicialmente, que pela primeira vez o governo entregando através do setor privado medicamento para a população, usando toda essa rede estabelecida. Esse programa é um sucesso, porém ele é restrito a algumas patologias, ele é totalmente insuficiente. E tem mais os programas do próprio Ministério, o programa da assistência básica, junto com o Estado e o município, mas tudo isso é insuficiente. A gente precisa parar e rever a política nacional de assistência farmacêutica. E a gente não vê isso, entra governo e sai governo, as coisas não mudam. O tema só vem nessa hora de aumento de níveis. Exatamente. Eu queria que o senhor explicasse, então, como é que hoje existe, né, esse modelo, como o senhor falou, né, tem a farmácia de baixo custo, né, que os medicamentos de alto custo, melhor dizendo, que muitos estados eles acabam entregando para as pessoas, aqui em São Paulo é um caso, né. Há também medicamentos de graça. O que está faltando, então? Qual que seria? É uma questão logística, de compra, fabricação no país? Não é uma logística, é rever o custeio. E a gente olha os diversos modelos, na maioria das economias maiores, nas quais a gente se insere, existe algum subsídio. As pessoas saem do médico e vão a algum lugar, ou vão, na Europa é mais público do que privado, na América é mais privado. Nos Estados Unidos, o plano de saúde cobre a prescrição médica ambulatorial também. Aqui nós decidimos, quando fizemos a Lei 9.656, deixar fora. Ultimamente, a Agência Nacional de Saúde vem impondo um rol obrigatório de cobertura de medicamentos ambulatoriais, principalmente os quimioterápicos orais, e a tecnologia passou a ofertar aquela quimioterapia que todos nós temos em mente, que era aquele soro aplicado no hospital, que dava 1000 efeitos colaterais. Hoje você faz quimioterapias por pílulas em casa, mais assertiva para a doença foco e com muito menos efeito colateral, então pode ser tratado em casa. Então, mas são remédios muito mais caros, remédios que costumam não ter na drogaria. Então, a agência começou a obrigar as operadoras de saúde a prover esse tipo de medicamento. Então, hoje os planos de saúde já são também pagadores institucionais mediante a isso. Mas reclamam muito porque isso não está ajustado ao preço. Então, vão aumentando as coberturas, mas o mercado não tem estabelecido alguma forma de acesso, de alterar preço nesse negócio. A nossa proposta é que seja criado um terceiro setor. Tem assistência médica, tem assistência odontológica e cria-se um programa de assistência farmacêutica. E aí, pelo menos no setor privado, com certeza o mercado vai se acertar. Mas é preciso, a própria Lei 9.656 não prevê isso, então tem que ser pensado. Isso no setor privado. No setor público tem diversas ofertas. Ampliar a farmácia popular, por exemplo, e estabelecer critérios, né? Quem tem de um lado a medicina suplementar pode ter um tipo de acesso, quem não tem pode ter outro, porque esse baixo consumo per capita, ele é injusto na sua essência. Nós temos esse consumo é feito pela classe A e B. A classe C e D praticamente não tem acesso ou tem acesso a drogas de terceira, quarta geração para trás. Então, é um problema de justiça social grande, que precisa ser revisto. Luiz, esse tipo de ajuste, de fato, ele acaba pegando ali justamente os mais pobres, né? Pessoas que precisam de remédios, medicamentos contínuos, de fato. E tem um porém, você falou do Aqui Tem Farmácia, o senhor falou do Aqui Tem Farmácia Popular, eu até anotei aqui. Esse é um serviço que muita gente não conhece e acaba comprando medicamento sem saber que possui esse medicamento neste tipo de serviço. Queria que o senhor pontuasse um pouco mais sobre esse serviço para que as pessoas buscassem saber se o seu medicamento, o seu remédio tem disponível aí nesse sistema.
Então, o programa nasceu com hipertensão e diabetes apenas e algumas drogas mais comuns de primeiro passo do tratamento. Depois foi acrescentado doenças para anticolesterol, mais recentemente asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, e depois foi acrescido de anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Basicamente é essa a cobertura que tem hoje. Então, para essas patologias, para quem não tem nada, pelo menos essas drogas de primeiro acesso estão disponíveis. Acontece que você vai pegar diabetes hoje, essas drogas, geralmente, você já não, a prescrição médica já está prescrevendo drogas mais recentes, que são mais assertivas, só que são mais caras também e não pertencem ao programa. Então, essa é a evolução, mais patologias cobertas e criar um rol onde a gente consiga ter uma câmara que vai definindo qual vai ser as novas incorporações. É claro que esse programa é caro, mas a gente diz que $1 investido em assistência farmacêutica, você recupera até $7 no custeio global da saúde. Por que é assim? Essas doenças crônico-proliferativas, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, elas têm uma característica. Hoje, pela tecnologia da farmacêutica disponível, com uma pílula por dia, fechar um pouco a boca e caminhar, você tem uma sobrevida quase igual da população normal. Então, prover acesso a essas pessoas é tão fácil de entender. Por quê? Porque se eles não fizerem, essas doenças vão para suas fases terminais. Vai perder o rim, vai ficar cego, vai morrer disso, de algum acidente cardiovascular. E no último ano de vida, essas pessoas consomem mais recursos do que durante toda a sua vida. Então, a gente tem que fazer chegar a essas pessoas. Tirando as drogas, as doenças crônico-proliferativas, é um exemplo muito comum. Uma pneumonia inicial é plenamente tratável em casa com antibiótico. Mas o indivíduo sai lá com 10 dias de prescrição de antibiótico e compra 2 dias, porque não consegue arcar com os 10 dias. E a partir daí, a doença não é curada, ele piora, tem um derrame, vai ser hospitalizado, e aí o ciclo de custeio fica muito mais caro. Além da própria acomodação social. Muitas vezes, eu sou médico, a gente vê que a família não vai poder comprar antibiótico, você acaba internando uma criança com pneumonia, porque sabe que se não internar, ele vai tomar, vai morrer. Então, é perverso, é injusto. A assistência farmacêutica precisa ser revista. O brasileiro acha que pagar remédio da farmácia é mais uma das suas cruzes. Não é assim em vários países. Tem um pagador institucional que arca com pelo menos uma parte do custeio dos seus tratamentos em casa. Bom, sobre o reajuste nos medicamentos, esse valor aí, esse número de 5,6%, nós conversamos com o Luiz Carlos Monteiro, conselheiro da Aliança para a Saúde Populacional, fundador e presidente do Conselho da EFARMA PBM Digital. Luiz Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. A gente aguarda mais participações suas por aqui. Muito obrigado pela oportunidade.